Olá pessoal, bem-vindos à quinta edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você pode comentar as notícias junto com a equipe do jornal. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, são exatamente 19 horas e o Jornal da Live está acontecendo ao vivo nesse momento no LinkedIn. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vamos hoje seguir na discussão de alguns dos assuntos mais quentes do momento. Como de costume, comigo está aqui o Matheus Uniga Silvestre. E aí, gente, tudo bem? Que vai nos ajudar com o debate, os comentários, vai moderar também os comentários de vocês. Sim. Para quem não conhece o Jornal da Live ainda, tá? É uma nova proposta em que você pode comentar junto conosco as notícias em tempo real. Para fazer isso, é só você deixar o seu comentário aqui no post da live do LinkedIn. Depois do final do programa, esse vídeo ele fica gravado, ele pode ser revisto por quem perdeu, quem não pôde participar, ou ser revisto por quem participou. Depois, no dia seguinte, ele também vai ficar disponível em vídeo no Facebook e no YouTube, e como podcast no meu canal, o Macaco Elétrico, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Muito bem, essas são as principais notícias que nós vamos debater hoje. Pessoas estão criticando muito o modelo do Enem e do ICISU após uma sequência inédita de falhas. Estão questionando se o Enem e o ICISU ainda devem ser usados. As chances da proposta de abstinência sexual para adolescentes da ministra Damares Alves, será que isso pode dar certo? Uber autorizado a oferecer seus patinetes elétricos em São Paulo em um momento em que há uma aparente crise do formato de patinetes elétricos. Vamos discutir também qual que é a chance dos patinetes do Uber dar certo. E o Dolly Parton Challenge, você sabe o que é isso? Talvez não conheça pelo nome, mas você certamente já viu essas montagens de 4 fotos das pessoas aí pelas redes sociais, que é um novo fenômeno. Será que além de divertido, isso daí pode trazer algum risco para você? Então esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui no Jornal da Live. 19 horas e 2 minutos. Começamos agora o Jornal da Live. Muito bem. Nos últimos dias, o Enem e o SISU apresentaram uma sequência enorme e inédita de falhas, o que levantou sérias críticas contra a sua credibilidade. Não? Você acha que a legitimidade da prova e do sistema de acesso às universidades federais perdeu a credibilidade por conta disso? Depois do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ter falado que esse foi o melhor Enem de todos os tempos, não? Pois é, não, veja só, surgiu aí uma série de problemas, não? Primeiro com problemas das correções das provas, não? Que aparentemente várias notas de milhares de alunos estavam erradas, né? O MEC assume que quase 6 mil alunos tiveram suas notas do Enem erradas, não? E aí eles jogaram a culpa na gráfica, dizendo que a gráfica teria trocado o gabarito de correção desses alunos. Não. Aliás, não é a primeira vez que a gráfica leva a culpa por um problema de má gestão no Enem. Né? Em 2016, houve um vazamento da prova do Enem, antes do Enem, e na época o Ministério da Educação disse que a culpa é da gráfica. A gráfica, né, Matheus? A gráfica é uma espécie de mordomo, não? Sim. A culpa é do mordomo. No caso do Enem, a culpa é da gráfica. Assim, a gráfica sempre leva a culpa, não? O MEC disse que conseguiu resolver o problema das notas, né? Elas teriam sido corrigidas. Só que aí o que acontece? Agora existe uma enxurrada de alunos dizendo que as notas deles estão erradas, né? E aí a gente nunca vai saber ao certo se essas notas estão certas ou erradas mesmo. Mas não parou por aí o problema, né? Depois aconteceu uma coisa bastante desagradável, que o próprio ministro Abraham Weintraub, ele se engajou na revisão da nota da filha de um apoiador do presidente Bolsonaro, que pediu para ele fazer essa correção no Twitter, né? Então é um negócio completamente inadequado, como que o ministro da Educação se engaja dessa maneira na correção da nota de um candidato, especificamente dentro de um universo de 6 milhões. Isso também foi uma coisa muito desagradável, né? Mas não parou por aí. Na sexta-feira,
a Justiça Federal de São Paulo determinou que a suspensão da divulgação dos resultados do SISU, o SISU que é o sistema que os candidatos usam para ingressar nas universidades federais usando as notas do Enem. E o Ministério Público Federal, aqui de São Paulo, ele determinou essa suspensão dos resultados do SISU até que o MEC ele conseguisse comprovar que ele realmente havia corrigido de uma maneira confiável as notas que estavam erradas. Não? Bom, o MEC não conseguiu fazer isso e ontem saiu o resultado do SISU por determinação do Supremo Tribunal de Justiça. Não? Só que antes, algumas horas antes do STJ ter liberado o resultado do SISU, no próprio site do SISU de manhã, horas antes, portanto, o resultado apareceu. Né? E depois foi confirmado que o MEC, no primeiro momento, na verdade o INEP, ele disse que é o responsável pelo Enem, disse que aquela não era uma lista oficial, mas aparentemente sim, aquela era a lista oficial, então ela vazou antes da hora. Não parou por aí o problema. Né? No domingo, o Ministério Público Federal, de novo, questionou o MEC porque o SISU não estaria garantindo o mínimo de vagas exigido por lei para pessoas com deficiência, né? E o MEC ainda não se prontificou isso. E se já não bastasse todos esses problemas, hoje ainda, técnicos do próprio Ministério disseram que a correção das notas do Enem, ele, por uma questão inclusive de tempo, o sistema de correção, quando ele foi rodado novamente, ele teria pulado uma etapa importante e que, portanto, veja só que loucura a essa altura do campeonato. As notas do Enem, que depois da correção, elas não seriam mais confiáveis. Isso, técnicos do próprio MEC deram essa informação hoje. Tá? Então, não é de se estranhar que tenha muita gente questionando a legitimidade do Enem, porque foram falhas imperdoáveis e na sequência, não foi uma ou duas falhas, foram várias falhas, uma pior do que a outra. Não. Eu queria saber de vocês agora, vocês acreditam que o Enem ele continua sendo confiável? Talvez não essa edição, mas o modelo do Enem ainda é confiável ou tantos problemas eles jogaram o nome do Exame Nacional de Ensino Médio na lama e ele não serve mais, por exemplo, para servir como a porta de entrada para as universidades federais e um monte de universidades particulares aqui do Brasil. O que vocês acham? Matheus, temos alguma coisa já aí? Sim, a gente tem uma pequena discussão já acontecendo aqui no chat, com a Cida Lopes começando, dizendo o seguinte, que ela acredita que está na hora de acabar com o Enem e investir mais na educação como um todo. Porém, logo em seguida a gente tem, por exemplo, o Rubens Everaldo, que parece concordar com ela, mas a gente depois tem o Matheus José, dizendo de que acabar com o Enem não é uma boa opção, pense bem. E segue aqui o assunto, as pessoas estão continuando. Olha, a gente tem o Rodney Luiz aqui, voltando mais uma vez pro chat, dizendo assim, caramba, é uma atual realidade onde o descrédito, erros e um jogo de impura relacionados a políticas sociais, magistratura e segurança pública. É alguma coisa que muita gente está falando também aqui, que é mal gestão do governo em geral. É falta de preparo mesmo, é péssimo. Eu acho que a gente pode até pegar por aí já, né? Claramente há um problema de gestão aí, né? É um negócio escandaloso, não? E aí o negócio acabou indo pro tapetão praticamente, né? O SISU ele só foi liberado os resultados do SISU porque o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ, ele liberou esses resultados sem que o MEC conseguisse comprovar. Né? E a gente está vendo hoje, hoje quarta-feira, os técnicos do MEC dizendo que, na verdade, as notas elas não são confiáveis, porque para cumprir o novo prazo do SISU, não? Porque o SISU ele tem que andar para ter o ingresso das universidades, o MEC não conseguiu rodar adequadamente o algoritmo de cálculo de notas com as correções. Não? Sim. Parte do problema da eliminação do Enem, o Matheus José agora está aqui especificando um pouco mais, porque ele diz que faculdades, universidades particulares são bem caras, né? Então, o Enem, para essas pessoas, apesar de ele ser bem falho, é a única opção que muita gente tem. Então, é realmente complicado. O que a gente pode colocar no lugar? É muito difícil mesmo.
essa é a grande questão, né? Ok, digamos que o Enem realmente seja ruim, está inadequado, não é mais confiável e não tem mais Enem. A questão é, o que vai entrar no lugar do Enem? Né? É interessante pensar que quando o Enem foi criado, a proposta dele não era ser uma porta de acesso às universidades, não. Como o próprio nome diz, é um exame nacional do ensino médio. A proposta dele era avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Mas como é uma prova, apesar de todos esses problemas, né, tirando as questões de má gestão, o Enem é uma prova extremamente bem construída do ponto de vista pedagógico, né, tem uma série de mecanismos até mesmo para tentar avaliar bem os alunos e evitar coisas como, por exemplo, chutes, apesar de ser uma prova de múltipla escolha, eles usam teorias estatísticas como teoria de resposta ao item, né? O Enem, a proposta dele não era essa, mas como ele é uma prova muito bem feita, várias universidades e praticamente, na verdade, todas as federais abandonaram os seus vestibulares, que cada uma tinha o seu, e isso é um custo enorme, não? E é uma tremenda uma dificuldade para os alunos. Imagina, o aluno ele tinha que fazer, se ele quisesse prestar 5 federais, ele tinha que fazer 5 vestibulares. Agora ele faz uma única prova e aí presta via SISU, né? Usa a nota dele do Enem para o SISU. Então, acabar com o Enem é complicado porque o que entraria, como o nosso colega, eu não lembro agora o nome dele, o que entraria no lugar dele, não? E isso que você acabou de falar tem um pouco a ver com um colega aqui, jornalista também, Salvador Gama, falando aqui. Ô, Salvador. Salvador, aliás, foi uma das pessoas que sugeriu essa pauta. Olha só. Bom, ele disse que ele acha que, em relação ao Enem, ele é o menor dos males. Porque, assim, claro que é difícil você fazer como 2 provas, assim, tipo, em 2 finais de semana seguidos, né? Uhum. Bom, eu passei por isso há pouco tempo, então eu sei muito bem o que é isso. Matheus, que é estudante de jornalismo, já está indo para o 2º ano agora, né? Pois é, e é complicado mesmo, é super cansativo, é um saco, realmente, sim, sem medir palavras aqui, mas, como ele está falando aqui, ainda acaba sendo melhor do que você fazer como provas assim, de vários vestibulares de diferentes faculdades em vários finais de semana, e não só finais de semana, né, mas ao longo da semana. Exatamente. Então acaba sendo... Segunda fase da FUVEST, às vezes, sim, você tem assim... Não, as pessoas morrem de cansaço com super isso. Cansativo. É quase desumano, dá pra dizer, algumas pessoas. Uhum. E então o Enem, ele acaba ajudando porque, assim, sim, os alunos ainda fazem muitas provas, mas isso reduz um pouco os números, né? Exatamente, principalmente para os alunos que têm a intenção de entrar em universidades federais, né? É uma prova só para todas elas, né? Então facilita muito. É alguma ajuda. Mas a questão que fica se você fosse puxar, é aquela coisa, né, que você puxa um fio e cai um elefante, né? Esse é um caso clássico disso daí. E o elefante em questão você poderia questionar o próprio modelo de vestibulares. Não? Se é um modelo válido, não? Será que, afinal de contas, os vestibulares eles são capazes de avaliar o que o aluno aprendeu em 3 anos de ensino médio, ou na verdade toda a sua vida escolar aí anterior, são 12 anos, não? Uma prova, será que ele consegue avaliar isso? Não? Claro que o ideal seria que você conseguisse, por exemplo, fazer uma aplicação nas universidades a partir das suas notas médias do ensino médio. O problema é que o ensino médio no nosso país ele é absolutamente dispar, não? Ou seja, não dá para comparar mesmo escolas de uma mesma cidade, não? O nível do ensino. Não? Então, usar as notas realmente fica inviável. E a gente acaba caindo no formato do vestibular, né? Não tem muito jeito. Sim. É falha, mas aqui de novo como estão falando, agora mais um ponto aqui a favor do Enem. É a Wanda Alves Pereira, que para muitas faculdades, né, você não tem que fazer uma prova, né, elas terem que fazer seus próprios vestibulares, isso é uma coisa boa, poupam gastos para elas, ou seja, não somente os alunos ficam menos cansados porque eles fazem menos provas por causa do Enem, mas também as faculdades elas poupam dinheiro com o Enem. Exatamente, sim. Né, o custo, né, um vestibular é uma operação de guerra, não? Então isso tem um custo enorme, não? E a logística, tudo é um negócio muito complicado. O Enem acaba facilitando bastante isso aí para todo mundo. Sim, não só isso, mas também uma coisa que o Eduardo Bonet mais ou menos colocou aqui é que assim, se tem falhas, elas têm que ser consertadas. E acho que parte disso vem pelo fato assim, de que ele termina falando aqui no comentário dele de que o caminho mais curto é corrigir o que já existe. Porque de fato a gente tem o Enem há muito tempo e fazer uma mudança mais radical realmente seria... nossa, eu nem sei como descrever isso, mas...
infinitamente mais complicado, né? Então é mais fácil a gente... É tipo um Brexit da educação, né? Exato. Fazendo a comparação aí com a saída do Reino Unido, que aliás está para acontecer agora aí, né? Nesses dias o Reino Unido finalmente vai se desvincular da União Europeia. Está disputando ao Enem? Sim, o Enem ele é imperfeito, é cheio de falhas, mas como algumas pessoas aqui estão colocando, realmente é mais fácil a gente focar nisso, ao invés de já pensar em um sistema novo, completamente diferente. Se bem que com essa nova proposta do governo, né, de um novo ensino médio, que agora parece que está voltando, que foi algo que começou há uns 2 anos atrás, ainda no fim do governo Temer, é possível que o Enem mude um pouco, né? A gente não tem nenhuma confirmação ainda, mas... na verdade, a partir de 2021 acaba sendo o ano que vai ser obrigatório. As escolas que ainda não adotaram esse novo ensino médio, elas vão ter que abraçar de vez aí o prazo final. E nós vamos ter 6... qual é o termo? Não me lembro agora exatamente o termo técnico, mas enfim, os alunos eles vão ter 6 caminhos que eles poderão escolher bastante diferentes. Por exemplo, você pode pegar mais uma parte de linguagem, não? Ou uma parte de ciências da natureza. Então o aluno que escolhe ciências da natureza ele vai ter muito mais física, química e biologia que todos os demais. Esse aluno supostamente ele conseguiria se dar muito melhor nessas questões do vestibular. Já o aluno que escolhe linguagens, ele vai se dar muito melhor em língua portuguesa, por exemplo. Né? Então, tem uma trilha que, inclusive, é ensino profissionalizante. Esse cara ele vai se dar melhor, digamos, em qual delas? Não? Como é que fica um Enem nesse caso? Não? A gente vai continuar tendo um Enem só para todos os alunos de todas as trilhas? Ou o Enem ele vai ser focado só no conteúdo? Porque todas elas vão ter uma base curricular comum, assim, não? Que é, digamos assim, o essencial que todo mundo tem que ter para cada uma das disciplinas. Será que ele vai ficar focado só nessa base, que realmente é uma coisa bastante limitada, né? Pois é. Não, e também aqui tem pessoas conversando aqui agora no chat, como a Solange Weiner, que ela falou um pouco também da má gestão, que também é culpada pelo que aconteceu agora no Enem. Então ela fala que esse sistema tem que mudar. Então ela fala, por exemplo, no Japão não é assim, mas tem também pessoas aqui já contrariando ela, dizendo... como o Matheus José, que se não me engano, isso, Matheus José, dizendo que não tem como comparar um país como o Japão, né, com a gente, que é muito diferente, o que se encaixa também um pouco com um comentário aqui do Salvador, de novo, em que ele diz que o ensino médio aqui, se o nosso ensino médio fosse igual, né, para todo mundo, tanto para os mais pobres quanto para os mais ricos, não tivesse essa diferença imensa de qualidade entre as públicas e as particulares, aí sim a gente poderia fazer uma coisa diferente, não precisaria do Enem. Exato, na verdade, não só a diferença entre as públicas e as particulares, mas as diferenças entre as particulares também e entre as públicas. Nós temos escolas públicas que têm resultados muito interessantes, mas infelizmente são raros, né? Claro que o ideal seria, acho que foi a Solange que falou, né? Fazer alguma coisa como a gente vê nos países mais desenvolvidos, como o Japão, por exemplo. O Japão, ou você pega países como Suécia, Suíça, Finlândia, que são os países que normalmente puxam a fila da educação mundial. Qual que é a grande vantagem? Por que esses países vão tão bem nas avaliações internacionais, né? Como o PISA, que aliás o Brasil sempre vai muito mal, né? A gente foi de novo nesse ano para variar muito mal, né? É quase chutar cachorro morto. Sim. Mas esses países eles vão bem porque todas as escolas, de uma maneira geral, são muito boas e elas são equilibradas. Então, quando você tem todo o sistema de ensino equilibrado, você conseguiria fazer uma avaliação pelas notas, porque supostamente todos os alunos tiveram, ao longo de toda a sua vida escolar até então, as mesmas condições de aprendizagem. Infelizmente, a gente está muito longe. Eu acho que realmente, como vários colegas aí mencionaram, o ideal seria a gente melhorar, né, essa questão da gestão, né? O Enem ele não é o melhor sistema, mas ele é o melhor sistema possível aparentemente, não. O que é imperdoável e inaceitável é a gente ver essa sequência de barbaridades que a gente viu nessa edição, né? Definitivamente não foi o melhor Enem de todos os tempos, como disse o Weintraub, não, esse daqui foi provavelmente o pior Enem de todos os tempos, não porque a prova tenha sido ruim, mas porque esses erros são imperdoáveis. Vamos passar para o próximo assunto, Matheus? Vamos lá. Tem algum comentário candente aí? Não, só realmente que Matheus José terminando, dizendo que a obrigação de todos os governos, né, e não uma proposta, deveria ser investir em educação. Exatamente. Que desse jeito a gente chegaria, talvez, assim, cada vez mais perto nesse país de primeiro mundo.
E aí, quem sabe, aí finalmente, com uma educação igual para todo mundo, a gente poderia finalmente se livrar do Enem e usar um modelo melhor e mais humano para todo mundo, e que todo mundo está ganhando, né? Mas concordo. Não é a realidade. Se nós tivéssemos uma educação de qualidade, vários outros problemas do país seriam resolvidos, porque as pessoas, elas próprias, tratariam de resolver isso daí. Mas enfim, passamos para o próximo assunto aqui, né? Quais as chances da proposta de abstinência sexual para adolescentes da ministra Damares Alves dar certo? O que vocês acham? A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou na semana passada que planeja adotar programas de estímulo à abstinência nas escolas como uma maneira de diminuir a incidência de gravidez na adolescência, que no Brasil é muito alta, né? Está 30% acima da média mundial. Ela afirma que ela não vai eliminar a educação sexual existente, que ela vai só apresentar uma nova opção, né? Ela diz também que muita gente já na época já começou a criticar porque disse que isso tinha um aspecto religioso. Ela disse que não, né, que isso não é uma questão religiosa, e que isso teria sido baseado em evidências científicas, né? E é aí que o problema começa a aparecer, porque é meio que consenso na comunidade científica que a abstinência sexual é uma coisa altamente ineficiente, principalmente entre adolescentes, para se evitar a gravidez e para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não? Então, a comunidade científica, na verdade, ela condena a abstinência sexual como um mecanismo para essas duas coisas, não? A educação sexual nas escolas brasileiras, ela está prevista na Base Nacional Comum Curricular e nos parâmetros curriculares nacionais. Então as escolas, elas precisam orientar os seus alunos, né? E de uma maneira geral, as escolas, elas, de um jeito ou de outro, elas estão conseguindo fazer isso daí, né? Nesse cenário, a ministra, não, ela anunciou que poderia adotar medidas, não, para fazer essa abstinência sexual, e isso não está previsto nem no BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, nem no PCN, né, nos parâmetros, não. Essa ideia não é nova, ela se popularizou, né, nos Estados Unidos na década de 1990, com origem religiosa, tá? Mas quando a gente pensa essa questão da ciência que a ministra diz, não, ela até mencionou no depoimento dela uma publicação, que é uma publicação de caráter mais conservador, e essa publicação ela menciona um estudo que foi realizado na década de 1990 no Chile, e que supostamente daria esse embasamento científico, né? Como que foi esse estudo, né? O problema desse estudo é que ele é bastante limitado. Primeiro porque ele foi feito em uma escola só de meninas que não tinham nenhuma educação sexual. Então eles dividiram as meninas em dois grupos. Um grupo recebeu essa proposta e as orientações da abstinência sexual, e o outro grupo não recebeu nada. E aí o que aconteceu? Eles disseram que o grupo que recebeu a orientação engravidou 1/5 do outro grupo. Mas, gente, peraí, né? O outro grupo não recebeu nenhuma informação de orientação sexual. E isso daí já é um problema, né? Já é um viés. Além disso, é uma realidade que é muito diferente da realidade brasileira. Aquelas meninas não tinham nenhuma informação, e os adolescentes brasileiros, eles têm, de um jeito ou de outro, né? Todos eles recebem, ou pelo menos a grande maioria recebe alguma informação de orientação sexual nas escolas, não? E existe uma outra questão que essa daí acho que é uma grande questão, né? Quanto que a gente consegue, eu não vou dizer controlar, porque isso é incontrolável, não, mas enfim, jogar essa responsabilidade nos adolescentes. Existem até algumas iniciativas aqui no Brasil, né, como o Eu Escolhi Esperar, em que os adolescentes, por opção, praticam a abstinência sexual antes do casamento, né? Mas a gente sabe que nessa idade, enfim, os hormônios estão aí pululando, não? E às vezes até que o adolescente ele tem conscientemente decidido esperar, na hora que o bicho pega ele pode fraquejar, digamos assim, não? E se esse aluno ele não deu a devida atenção às orientações sexuais, digamos, científicas, não, a coisa pode
complicar bastante, né? Então, eu gostaria de saber de vocês agora o que vocês acham dessa proposta. Ela é viável, né? Viável no ponto de vista de ser eficiente e também no ponto de vista de que isso vai dar certo? Os adolescentes vão abraçar isso daí? E aí, Matheus, como estamos aí? Sim. Bom, então, aqui, por enquanto, nada muito a favor da proposta da ministra. Que o Salvador está falando de que assim, a verdadeira solução seria, na verdade, investir em campanhas de reeducação dos adolescentes, né, para que eles tenham maior ciência do assunto, da sexualidade como um todo. E depois a gente também tem a Solange, de novo, a Solange Weiner, dizendo de que a sexualidade ela é própria. Ou seja, cada um escolhe isso, cada um escolhe a hora que decide fazer ou se decide esperar, isso é de cada um mesmo. Não existe legislação no Brasil que cerceie a liberdade, como a Solange mesmo disse. Isso é um absurdo. Na verdade, a ministra, ela diz que ela não está querendo cercear a liberdade de ninguém, né? Ela está só querendo colocar uma nova opção para as pessoas, né? Que, segundo ela, e de certa forma nesse ponto ela tem razão, essa opção hoje não é oferecida. As pessoas não têm, os adolescentes, no caso, não têm informação sobre o que seria a abstinência sexual como uma maneira de evitar gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis, né? O que se questiona é a eficiência disso daí, né? Porque do ponto de vista da comunidade científica isso é altamente condenável. Então será que isso poderia ou deveria virar parte de uma política pública, né? O poder público ele deveria apresentar isso como uma opção, sendo que a comunidade científica condena essa opção? Aqui a gente tem agora a Lauricena Oliveira dizendo que, antes de tudo, eu acho que os pais deveriam entrar um pouco mais também nesse assunto, né? Deveria ter mais conversas com os filhos. Não esperar que eles venham, porque muitos têm vergonha de falar, né? Exatamente. Acho que os pais deveriam procurar os filhos mais para falar sobre isso, segundo a Lauricena. Lauricena está absolutamente certa, né? Isso é uma coisa que os pais precisam se prontificar, e a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece na maioria dos lares brasileiros por diferentes motivos, por preconceito, por, enfim, qualquer coisa. E os adolescentes também, eles não chegam nos seus pais porque as famílias, às vezes, elas não só não se prontificam no sentido de se disponibilizar, mas porque o próprio diálogo entre pais e filhos, no sentido geral, ele é limitado, né? Muitas vezes os pais, eles não confiam, os filhos não confiam nos pais e vice-versa, porque na verdade isso é uma relação de mão dupla, né? Os pais às vezes exigem que os filhos confiem neles, mas eles não confiam nos filhos, então não funciona, né? Todo mundo tem que confiar em todo mundo e estar aberto a qualquer tipo de discussão, desde a mais tenra idade. E isso é um problema, porque as famílias infelizmente não fazem isso, e como diz o ditado, é de pequenino que se torce o pepino, sem trocadilhos infames, por favor. Mas é verdade, né? As famílias precisam abrir essa porta. Bom, aqui a gente tem agora o Rodney Luiz dizendo que, para a realidade brasileira, esse tema, ele, na opinião dele, ele diz que não existe para algumas famílias, mas enquanto para uma coisa que tem que sim fazer é que as escolas, elas precisam sim apresentar informações para os adolescentes e não vetar, claro. Porque, aliás, eu vou pegar o final do comentário dele e acrescentar mais uma coisa. Quando você veta algo, quando você diz para uma pessoa não fazer algo, em qualquer contexto, inclusive nesse, as pessoas vão fazer mais. Exatamente. Porque isso incentiva a curiosidade nas pessoas. É como o ser humano funciona. Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Isso. Como é que o Tim Maia que falou aquela frase que depois até o Roberto Carlos também se apropriou, né? Que tudo que é bom, como que é? Imoral, ilegal ou engorda, né? E é isso, cara. A pior coisa que você pode fazer é proibir, porque se é proibido, deve ser muito bom esse negócio, porque estão proibindo, então eu vou fazer exatamente isso. E é exatamente isso que a gente não precisa que aconteça. Sim, é o Salvador aqui falando um caso bizarro, né? Que ele conhece algumas pessoas, né? Que os pais eles só souberam de que a filha deles, enfim, ia ter uma criança quando eles já eram avós de fato. Pois é, né? Olá, vovô, tudo bem? Nossa. Exatamente. Não, deve ser algo traumatizante mesmo. Bom, assim, um dia eu quero ser avô, mas não precisa ter pressa, tá, Matheus, né? No seu tempo aí. sem problema. Eu quero ser avô um dia, mas é um dia que tá lá na frente ainda. Falta muito tudo bem. Sem surpresas, por favor. Sim, pode deixar. Mais alguma coisa aí, Marcos?
Olha, a gente tem agora a Tatiana Salles de Vilhena, dizendo que eu não vejo que o Estado tenha competência para abordar esses temas. Se ele fizesse bem o básico, já estaríamos em grande avanço. A liberdade de abordar ou não assuntos referentes à sexualidade deve ser respeitada. O Estado não deve impor a maneira como os filhos devem ser criados. É isso mesmo. Concordo. O Estado não pode controlar a liberdade das pessoas. Isso é uma discussão profunda, né? Na verdade, isso acaba se misturando com a própria discussão da educação, né? Que está aí também. Algumas coisas estão apanhando muito ultimamente, aí nos últimos tempos, né, do governo. A educação está apanhando muito do governo, a imprensa está apanhando muito do governo. E a verdade é que não pode existir imposições, né? É claro que existem orientações, existem regras e existem leis, mas dentro dessas leis, os atores envolvidos nisso daí, eles têm liberdade. E no caso específico da educação, eu vejo que muitos pais criticam, né, com ou sem razão o que os seus filhos aprendem na escola, mas a maioria desses pais, na verdade, eles chegam, pegam o filho, tem o filho, acho que é fofo ter filho, né? Ter filho é fofo mesmo, é legal. Só que aí o que acontece? O rebento começa a crescer, ele pega e deposita a criança na escola, né? Tipo, resolve esse problema aí pra mim, porque, né, eu tenho que cuidar da minha vida. E aí depois, né, quando a criança começa a ter ideias diferentes da família, eles vêm e criticam a escola, né? Sim. E, gente, assim, a questão a gente só cresce com ideias diferentes da nossa, inclusive com ideias diferentes do nosso grupo familiar, né? Esses pais reclamam que seus filhos estão muito diferentes deles. A culpa não é da escola que apresentou ideias diferentes, a culpa, desculpa, é deles mesmos, porque eles não se posicionaram como pais e ocuparam o espaço que é deles para apresentar as suas próprias ideias, né? A criança, ela precisa ter acesso às ideias da família e às ideias da escola, e dessa maneira ela vai crescer, porque ela vai ver que o mundo é composto de ideias e de pessoas diferentes. Sim. Bom, a gente tem aqui o Wendel Rodrigues dos Santos também, dizendo de que infelizmente os pais saem para o trabalho e as crianças ficam sozinhas. Então, coisas acontecem, né? Coisas acontecem. Mas ele acredita de que agora com a nova escola integral isso possa diminuir, mas eu discordo, na verdade. Bom, assim, a nova escola integral é uma proposta interessante, mas não resolve esse problema que a gente acabou de falar, né? Porque na hora H as pessoas sabem como fazer, sempre tem um jeito. Exatamente, né? Mas assim, no final das contas, a nova escola integral, o aluno vai ficar mais tempo na escola, ele vai aprender mais, ele vai inclusive aprender mais temas transversais e temas extracurriculares. Mas isso não dispensa os pais de cumprirem a parte deles na educação. Sim. Né? Outra ideia aqui que tem é, de novo, da Tatiana Salles, dizendo de que é uma boa também incentivar esportes, essas atividades que ajudem na ocupação e desenvolvimento dos jovens para empreender, e, entre outras coisas. Então, realmente, ocupar os jovens, ocupar os filhos, assim, dá para eles outras atividades, assim, ensinar novos horizontes para eles. Exatamente. É também um bom caminho. Concordo, Tatiana, eu acho que sim. A escola ela precisa ampliar o seu espectro, e nesse sentido o novo ensino médio, pelo menos em tese, vamos ver quando esse negócio entrar para valer, não, ele tem propostas interessantes, até mesmo porque os adolescentes vão poder escolher o que eles gostariam de estudar. Então essa proposta, ela é, em tese, muito bem-vinda, né? Vamos ver quais serão os resultados, né? Sim. E a ministra Damares, né, ela disse que não tem nenhum tipo de viés, nem nada religioso, mas é estranho, porque como o Salvador aqui lembrou agora no chat, o fato de que ele acredita que gerou tanta polêmica pelo fato de que a Damares, anteriormente, era, veja só, uma pastora evangélica. Então, é complicado, assim, tipo, é tão difícil você ser imparcial, ainda mais quando envolve assuntos como fé, por exemplo. Mesmo que, digamos que a Damares ela realmente esteja fazendo essa proposta na melhor das intenções dela. Quero crer que é na melhor das intenções, não vou entrar nesse mérito, tá? Porque eu acho que ninguém tem capacidade de julgar nesse momento. Mas continue. Sim, pois é, mas mesmo que ela pense, ok, eu quero algo que é melhor para todo mundo e não apenas para as pessoas que concordem com a minha visão de mundo. Claro, ela pode pensar isso, todo mundo pode pensar isso, qualquer momento, mas ainda assim, propor algo desse tipo assim parece muito com algo que, sabe, pessoas assim como ela também diriam, pessoas que concordam com o meio dela, esse meio mais
mais religioso. Eu acho que assim, todos nós temos a nossa moral, e a moral, de uma maneira geral, está muito ligada à religião, aliás, totalmente ligada à religião. E é inevitável você tomar, qualquer pessoa toma as suas decisões baseadas na sua moral, e se for uma pessoa religiosa, isso está vinculado também à sua religião. É assim que tem que ser, porque é assim que é. Por outro lado, quando você pensa que você é um ministro de Estado, ou enfim, uma pessoa do primeiro escalão de qualquer governo, a Constituição ela prevê que o Estado é laico, né? Eu já ouvi pessoas do governo dizendo que o Estado é laico, mas eu sou cristão. Nenhum problema com isso, gente. Mas quando você diz que o Estado é laico, o que você deve fazer? Você deve tomar as suas decisões com base nas questões legais, no que prevê a lei e no que prevê a ciência. Essa é uma boa maneira de você balizar as suas ações dentro de um Estado dito laico, né? A oposição a isso são estados teocráticos, como o caso, a questão do Irã ou do Afeganistão, que a própria legislação prevê que o Estado não é laico, ele é um Estado teocrático e logo todas as decisões do governo são fortemente influenciadas pela religião. É uma opção, aquele país prevê isso, a Constituição é assim, ok, mas no Brasil não é assim, somos um Estado laico ainda. Sim. Antes que a gente continue, só tem a Solange perguntando quanto tempo a gente ainda tem de noticiário, porque ela precisa entrar em aula. Solange, deixa eu ver, nós temos aí mais 20 minutos, tá? Vamos passar para o próximo tema? Vamos. Porque esses dois temas realmente Não nós já deram sabíamos muita conversa que eles dariam bastante conversa. Então nós temos dois temas agora mais curtos, e aí então acredito que em 20 minutos a gente encerre. Mas Solange, se você precisar entrar em aula, por favor, não deixe de ver a aula, né? Você pode inclusive ver depois o que você perdeu aqui, porque o vídeo ele vai ficar gravado. Lembrando. Quem está chegando agora, inclusive, esse aqui é o Jornal da Live, tá? Uma nova maneira de fazer jornalismo. Você pode participar do debate simplesmente deixando os seus comentários aqui. Mas enfim, seguindo para o nosso próximo tema, certo? Quem aqui usa os serviços de patinetes elétricos para se locomover na cidade? Não? Aqui em São Paulo, por exemplo, isso virou uma febre, não? Principalmente em algumas regiões, como a Faria Lima, não? Muito patinete elétrico. Não? Vocês acham que essa proposta ela é interessante como formato de locomoção urbana? Nessa semana, o Uber recebeu a autorização da Prefeitura de São Paulo para iniciar a operação dele com patinetes elétricos também aqui na cidade. E no momento ele opera isso em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Né? Então vai ser mais uma empresa oferecendo esse serviço. É interessante observar que isso está acontecendo justamente em um momento que a Grow, que é a maior empresa disso aqui no Brasil, a Grow, que é a junção da Yellow brasileira com a Green mexicana, eles se juntaram em janeiro do ano passado para criar a nova empresa Grow. Ela está retirando os seus patinetes de 14 cidades aqui no Brasil, por uma questão de reorganização, para a captação de mais recursos, isso é a explicação oficial. Então eles estão saindo de 14 cidades no Brasil e eles vão manter, por enquanto, as operações apenas em São Paulo, Rio e Curitiba. Os patinetes das outras 14 cidades vão ser realocados aqui para essas 3 cidades que sobram. Né? Outra empresa que também operava aqui, que é a Lime, uma empresa americana, ela está passando por uma crise também, tanto que ela está fechando a sua operação em várias cidades no mundo, né? Em Atlanta, San Diego, lá nos Estados Unidos, Buenos Aires, aqui, nossos vizinhos da Argentina, Lima, no Peru, também nossos vizinhos, e aqui em São Paulo eles estão também encerrando a sua atividade. A pergunta que acontece, que me vem nessa hora é, será que, porque assim, aparentemente as pessoas gostam, né? Mas a gente tem alguns problemas, né? Muitos acidentes com patinetes, tem um número alarmante, inclusive casos de morte até mesmo aqui no Brasil, porque as pessoas acham que elas pegam aquele patinete e aquilo lá é uma moto de corrida, né? E não é uma moto de corrida, então elas usam de uma maneira bastante irresponsável aquilo ali, né? Além dessa questão do problema de mau uso, e será que existe, isso já é uma pergunta que eu posso deixar, será que existe uma maneira de melhorar essa questão do uso? A outra pergunta que eu faço é, será que esse mercado, afinal de contas, ele ficou saturado, né? Agora a Uber entrando, será que isso daí tem espaço para mais uma empresa gigante entrando nisso daí? E aí, Matheus, temos já alguma coisa? Por enquanto ainda nada, só o Matheus Jordão de Lima, que acabou de entrar e
parabenizando você mais uma vez pela entrega da dissertação na PUC. Opa, obrigado. Opa, agora temos comentários. Salvador, de novo. Olá, Salvador. Ele fala que usa bastante a bicicleta aqui no Rio, mas como lá no Rio, né, não é o Uber, lá é do Banco Itaú, na verdade, que ele usa. Aqui em São Paulo nós temos também, né, Sim. o Vai de Bici, né, que é o do Itaú, que foi o primeiro aí desses sistemas de locomoção compartilhada, né, muito interessante. Exato. Ele concorda, ele acha que é uma excelente forma de se locomover, energia limpa, assim, é excelente, melhor, né? Nada de energia, assim, nada que polua. Assim. Só a própria energia do corpo. Exato. É ótimo porque você dá uma malhada ainda, não? Tem isso também. É curioso, não, que você pega aqui, eu falei aqui da Faria Lima, para quem não é de São Paulo, a Faria Lima é um dos grandes eixos econômicos e empresariais aqui da cidade de São Paulo. Muitos executivos, não, a gente vê muitos deles usando esses patinetes. E em horário de pico, a Faria Lima ela simplesmente trava, né? O trânsito é terrível. Então, o que eu tenho ouvido, inclusive, de várias pessoas que usam os patinetes, é que elas usam o patinete porque elas não querem ter carro, elas nem têm carro, elas não querem enfrentar o trânsito, né? Elas venderam o carro, às vezes usam o Uber, mas como o trânsito é tão ruim, o Uber também fica travado, então, o Uber de carro, né? Que agora tem o Uber patinete. Então, elas usam os patinetes, porque por incrível que pareça, o patinete ele é a maneira mais rápida de se locomover num ambiente de trânsito travado, não? É um dos motivos do sucesso dessa modalidade. Agora a gente tem aqui de novo o Salvador e a Solange, que continua entre nós. Sim, os dois falam de que no Rio de Janeiro não tem muito ainda desses patinetes, na verdade. Por isso, inclusive, acho que o Salvador mencionou as bicicletas, não os patinetes. A Solange especifica de que somente em pontos da zona da Orla, por enquanto, onde tem mais patinetes, mas no resto da cidade parece que não. Aqui em São Paulo não é uma coisa totalmente disseminada, né? Os patinetes eles acabam ficando em algumas regiões específicas, né? Na Avenida Paulista, no centro, na Faria Lima, a Berrini, né? Que são avenidas mais importantes na região de Pinheiros e outros, não. Mas não é uma coisa que está em toda a cidade, mas virou uma febre, assim, as pessoas praticamente amaram, não? Inclusive porque imagina o cara está indo para trabalhar, que os patinetes eles acabaram roubando muito espaço das bicicletas, não? Porque o cara com o patinete ele não fica suado, não? Ele vai chegar, principalmente no dia muito quente, não? O patinete tem essa vantagem em relação à bicicleta, não? Mas tem um problema, que é o que a Wanda Alves fala aqui, de que na chuva isso é inviável simplesmente, né? Tanto o patinete quanto a bicicleta, né? Aí vai de Uber carro, né? 99, Cabify e por aí vai, né? Ela falou uma coisa interessante também. Ela disse que lá de onde ela tá, né, que é em Brasília, ela disse que as bicicletas são usadas por mendigos que ficam na rodoviária. As bicicletas compartilhadas? Ela não especifica, mas eu acredito que sim. Interessante, muito interessante, né? Aliás, um dos problemas que nós temos com os patinetes e as bicicletas é que o pessoal tenta destravar isso daí, né? E alguns conseguem. Então eles vão usando os recursos aí sem pagar, né? Que é um problema para essas empresas, não? Sem falar também a briga que ela tem às vezes com as prefeituras, que quando os patinetes e as bicicletas são colocadas pelos próprios usuários em qualquer lugar, né? E atrapalha, por exemplo, o fluxo de pedestres, a prefeitura vem e recolhe esses veículos, não, e depois as empresas têm que buscar na prefeitura e pagar uma multa e não é nada barato, Então isso também é uma coisa que é uma pedra no sapato nesse modelo de negócios aí. Sim, a gente tem o Rodney Luiz aqui agora, dizendo de que na opinião dele, ele acredita de que em determinadas localidades teria um mercado bem forte, na verdade, para esse uso, e como tem aqui bastante em São Paulo, acredito. Assim, principalmente assim, se for usado por uma grande empresa, por exemplo, desde que tenha a devida sinalização e as regras, claro, para um trânsito que já é extremamente complicado. Eu acho que realmente é uma questão de educação do público, não? Os acidentes acontecem, de uma maneira geral, por mau uso, né? As pessoas realmente, como eu falei, elas pegam um patinete e acham que é uma moto de corrida e elas estão numa autopista, né? E não é nada disso, né? Não pode andar pela calçada, por exemplo, você precisa andar numa via dedicada, uma ciclovia, não? Uma ciclofaixa, enfim. Porque senão a gente vai ter problemas, né? Vamos passar para o próximo assunto? Vamos lá. Que nós estamos já chegando ao final aqui, não? Quem aqui já brincou da Dolly Parton Challenge, que é esse desafio aí de montagem de 4 fotos, não, associadas a redes sociais, não? Normalmente LinkedIn, Facebook, Instagram e o Tinder, não? Ele explodiu na semana passada
e ele tem esse nome de Dolly Parton Challenge, porque essa daí, a Dolly Parton, ela é uma lenda da música country nos Estados Unidos, que está hoje com 74 anos, e ela lançou essa brincadeira aí, né? Não sei se ela tinha noção de quão amplo isso daí se tornaria, não? Alguém aqui já brincou disso, não? Viralizou, né? A gente vê inclusive muitas pessoas famosas brincando disso e também algumas marcas, não? Fazendo brincadeiras com os seus próprios produtos, algumas delas muito criativas, não? O Burger King, por exemplo, né? O Burger King fez uma brincadeira muito divertida, né? Eu lembro que inclusive o Tinder era o hambúrguer lá na grelha pegando fogo, né? Achei muito bom, o Burger King mandou bem nessa daí, parabéns. Mas existem algumas coisas, algumas que pessoas estão questionando, né? Alguns podem dizer, nossa, isso daí é teoria da conspiração, isso é uma bobagem. Talvez seja, tá? Mas existe uma preocupação se isso daí não é mais uma ferramenta, porque esse negócio a gente coloca as nossas fotos e coloca uma hashtag Dolly Parton Challenge, então é fácil de identificar as imagens, não? De filtrar essas imagens, e aí através de reconhecimento de imagens, hoje os algoritmos são extremamente eficientes, que isso daí seria uma maneira de coletar fotos dos usuários, não? Teorias da conspiração à parte, né? Quem aqui está brincando ou já brincou com o Dolly Parton Challenge, fez as suas montagens aí? Vocês acham que existe um risco nessa história? A Solange está dizendo de que ela está surpresa, ela não sabia que era a Dolly Parton, a autora desse meme. Pois é. Pois é, eu não sei nem se a Dolly Parton tinha ideia de que isso viraria um meme, mas virou. Ela começou com ela, a Dolly Parton Challenge. Sim. Eu também não sabia. A primeira vez que eu vi isso foi, acho que no WhatsApp. Um amigo meu compartilhou no status dele e apareceu. Até pouco tempo eu nem sabia que tinha um nome isso, pra falar a verdade. Pois é. Temos algum comentário aí do Dolly Parton Challenge? Sim, o Salvador tá aqui, dizendo de que ele ainda não participou. Até agora ele só ficou no FaceApp. Ele gosta muito de mexer com fotos. Mas o FaceApp não é aquele aplicativo espião? O FaceApp, ele estourou também faz exatamente um ano, né? Que deixava as pessoas mais velhas, principalmente. Tinha outros filtros, mas o filtro que realmente fez mais sucesso é que deixava todo mundo mais velho, né? Só que na verdade o que aconteceu, né? O aplicativo, depois de que estava todo mundo fazendo suas fotos, descobriu-se que o aplicativo ele coletava uma quantidade absurda de informações totalmente desnecessárias para atender o propósito da brincadeira, e mandava isso para a empresa que criou o app, né? Que depois eles usavam isso daí para, enfim, coisas escusas, no mínimo para fazer propaganda, né? E aí, cara, depois que os caras pegaram, o Facebook fala, você vai lá e cancela o acesso que você deu, eles não conseguem mais coletar as suas informações. Verdade? A partir daquele momento eles não coletam mais as suas informações, mas todas as informações que eles já coletaram, e não foi pouca coisa, ficou com eles. Se você não quiser que continue com eles, contrate um advogado lá na Rússia e faça os caras tirarem os seus dados dos seus servidores. Agora a gente tem aqui o Matheus Jordão de Lima, dizendo de que é complicado assim, porque privacidade não existe mais, né? Segundo ele. Bom, Matheus, olha, sinto lhe informar, mas a privacidade não existe mais, né? Nós somos, inclusive, rastreados o tempo inteiro, né? E esse cara aqui é o principal araponga da história, né? Não existe mais privacidade, né? Aquela história, sabe o que o pessoal fala, aquela teoria de que o celular está ouvindo o que a gente diz para depois mandar propaganda? Sim, ele está ouvindo o que a gente diz. Apesar que a Apple e o Google, que fabricam os sistemas operacionais, o iOS e o Android, juram de pés juntos que eles não usam essa informação, eles admitem que sim, o sistema está o tempo inteiro te ouvindo, porque inclusive você consegue dar comandos de voz. Você pode chamar a Siri no iPhone, ou o assistente do Google no Android. Então ele está ouvindo você, mas eles dizem que eles não usam essa informação para fins comerciais. Por outro lado, quantos aplicativos você instalou aí no seu celular? Será que todos esses aplicativos têm esse respeito à privacidade dos usuários? Não? E é aí que o bicho pega, não? Porque por mais que a Apple e o Google respeitem a sua privacidade, a gente não sabe o que as dezenas de empresas que nós graciosamente convidamos para o nosso celular fazem o mesmo. Pelo que o pessoal está falando, muita gente aqui com medo realmente da sua privacidade ser invadida,
A Tatiana, agora, ela até lembrou daquele filme que tem na Netflix, o Privacidade Hackeada. Oh, excelente, né? Explora bem isso. Recomendo fortemente que assistam esse documentário Privacidade Hackeada disponível na Netflix. Vocês vão aprender muita coisa. Sim, mas como aqui a Tatiana também falou, ela acredita que esse meme realmente é melhor para marcas de design, né? Empresas, assim, principalmente aqui no Brasil, isso deu um gancho excelente para o marketing. Bom, pessoal, vamos encerrar porque a Solange tem que ir para aula, né? Solange, obrigado por esperar aí até o final. Estamos encerrando aqui a nossa 5ª edição do Jornal da Live. Quero agradecer a participação de todos, né? Quero agradecer também a participação do Matheus, né? Que sempre nos ajuda aí com os comentários, né? Lembrando que esse vídeo ele fica disponível aqui no próprio LinkedIn para ser consultado a hora que vocês quiserem. E a partir do dia seguinte, amanhã, ele vai estar disponível também no Facebook e no YouTube. E como podcast no meu canal Macaco Elétrico, no Spotify, no SoundCloud e no Deezer. Então, assinem o canal também, né? Tem bastante coisa legal lá. Obrigado novamente, tá? E lembrando que vocês podem já mandar sugestões para as pautas da próxima edição, que acontece na semana que vem, tá? Um fraternal abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até.